pudesse ter esse privilégio que você tem hoje, nessa noite, de estar sentado aí com uma Bíblia na mão. Não tinha, até porque dentro de uma sinagoga, só o mestre ou o doutor era aquele que tinha o privilégio de poder abrir, no caso não era um livro, mas um pergaminho para poder explicar a Bíblia para o povo. E era muito interessante que dentro de um ano, haviam 3 festas principais que no mapa de Israel, se você pegar, todo judeu tinha que se localizar ao Monte Sião. Que monte? Que monte? Eles tinham que se localizar a um monte chamado Monte Sião. Por quê, pastor? Porque, diga comigo, Páscoa, Pentecoste e Tabernáculo são 3 festas anuais onde o calendário judeu segue à risca. E dessas 3 festas, pelo menos uma delas você não poderia faltar. Você olha hoje para o povo muçulmano e você vê que uma vez ao ano eles vão a Meca fazer um dos maiores rituais que o planeta Terra tem hoje. E o judeu tem essa crença com ele, até porque o povo judaico ele acredita em um Deus que está num lugar. Por exemplo, o que tem lá em Sião? Lá em Sião tem um templo, diga, tem um templo. Lá em Sião tem um sacerdote, lá em Sião tem um culto e lá em Sião tem uma arca. Então o judeu tem aquela crença que ele tem que caminhar ou peregrinar de um lugar a outro, de todos os lugares que ele estiver espalhado no mapa de Israel, para ele chegar em Sião para cultuar a Deus nessas 3 festas rituais. Preste atenção para cá. E o Salmo de número 120 até o Salmo de número 134, são 15 salmos, são conhecidos como salmos de peregrinações desse povo. Como? Dependendo do lugar onde eles estiverem, eles saíam de determinado lugar para ir ao templo adorar, e eles iam cantando esses salmos no meio do caminho. E esse salmo, que é um salmo de degrau, ele nasceu numa viagem do salmista, né? Enquanto o salmista, junto com a sua família, caminhava para Sião, caminhava para o monte para adorar a Deus, essa canção veio para ele, e ela está hoje aí na sua Bíblia para você dar glória a Deus e aleluia. Então esse é o contexto desses salmos conhecidos. Bem em cima, está com a Bíblia aberta aí? Sim ou não? Está escrito assim, ó, Deus é guarda fiel do seu. E embaixo está escrito o quê? Está escrito o quê, crente? Então os cânticos de degraus, olhe para cá, ou os cânticos de peregrinação, olhe para mim por favor, são conhecidos como um cântico de um povo que está peregrinando para Jerusalém. Isso tem muito a ver com a nossa vida. Eu vou te afirmar aqui, vou te mostrar biblicamente nessa noite, que esse salmo aqui é a nossa vida todinha. Por quê, pastor? Porque da mesma forma que o povo peregrinava para Jerusalém, nós também estamos peregrinando para Jerusalém. Da mesma forma que o povo aqui dentro desse salmo ia para Jerusalém cantando, nós estamos indo para Jerusalém cantando também. E esse salmo aqui, ele é toda a nossa vida, porque da mesma forma que o salmista passou, viveu, enfrentou angústias, aflições, nós também enfrentamos no nosso dia a dia. E qual é o segredo? Preste atenção numa coisa que eu vou te falar e guarde isso e nunca mais esqueça. Todo texto bíblico, ele tem uma lição para ensinar para a tua vida. Não, eu estou falando para pessoas que acreditam que a Bíblia é o livro de Deus. Se você não acredita, joga fora essa informação. Agora, se você acredita que o livro que está na tua vida é a palavra de Deus, pega essa palavra. Todo texto bíblico, ele tem uma lição para te dar crescimento espiritual, para te chegar até Nova Jerusalém. Amém ou não amém? Então vamos lá. É interessante que o salmista começa o salmo fazendo uma pergunta para Deus. Como assim? Leia o versículo 1. Elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o... Por que o salmista Davi faz essa pergunta? Porque da peregrinação de onde Davi estava, ou qualquer pessoa estava, até chegar em Jerusalém, o caminho não era fácil. Como assim, pastor? Eu vou sair daqui para ir adorar a Deus lá em Sião no monte. Quando eu saio, pelo caminho que eu passo, se você conhecer um pouquinho da geografia da Palestina, você vai ver que ora o caminho é lá em cima, ora o caminho é aqui abaixo. Abismos de muitas estradas e muitas pedras ali. Ou seja, além de eu estar correndo o rio, era muito comum nesse tempo aqui, eu fui estudar e pesquisar sobre isso, li alguns autores, era muito comum ursos, leões, era muito comum salteadores, inclusive tinha um bando de salteadores que ficavam esperando as caravanas que passavam por determinados lugares para eles fazerem os seus assaltos. Então essa peregrinação para ir adorar a Deus até Sião, ela não era uma peregrinação fácil. E dificilmente alguém saía só. Como Davi, ele era um rei, era um homem poderoso, e você conhece um pouquinho
da história de Davi, relatada pelo primeiro e segundo livro de Samuel, o primeiro e segundo livro dos reis e o primeiro e segundo livro das crônicas, onde conta a história dele, você vai observar que Davi, ele era um homem que andava com guerreiros. Davi era um homem que estava acostumado a andar com escolta armada. Davi era um homem que estava acostumado a andar com armas. Davi era um homem acostumado com peleja e com batalha. E quando ele começa a peregrinação dele, saindo da sua casa, eu posso imaginar a cena, ele, suas mulheres ou alguns filhos, a sua guarda, alguns soldados ou algumas pessoas que estão no clã, que estão fazendo parte dele, saindo rumo a Jerusalém. E antes dele sair, ele olha e ele faz uma pergunta: eleva os meus olhos para os montes. Aí ele diz assim: de onde me virá o socorro? Ele faz uma pergunta retórica. Por quê, pastor? Porque o versículo de número 2, ele responde a pergunta. O que é uma pergunta retórica? É quando eu pergunto e logo em seguida eu mesmo dou a resposta. Ele faz a pergunta no verso 1, só que no verso 2 ele responde a pergunta dele. Olhe para mim, ele fala assim, ó: eleva os meus olhos para os... Alguns estudiosos vão dizer que esses montes, é muito comum nessa estrada da Palestina você olhar para a direita, olhar para a esquerda e você vê montes ao seu redor. Mas alguns estudiosos como Champlin e Dr. Augusto Nicodemos vão dizer que esse monte aqui não era nenhum monte do caminho. Quando Davi diz, eleva os meus olhos para o monte, e de onde me virá o socorro, ele está dizendo do monte lá em Sião. Tipo, eu estou aqui, os meus soldados estão aqui, a peregrinação vai começar, nós vamos sair cantando, nós vamos sair adorando, nós vamos sair salmodiando. Aí ele diz assim, eu levo meus olhos para os montes. Ele tenta na vista dele buscar o monte Sião, lá onde está o templo, lá onde está Deus, lá onde está a arca, lá onde está o sacerdote. Presta atenção para você entender. Aí ele está aqui, eu te pergunto, na sua sã consciência, Davi era um homem de guerra, sim ou não? Sim ou não? Davi era um homem preparado em batalha. Eu te pergunto, pega um texto bíblico e deixa eu te mostrar. Ele entra na casa de um louco chamado Nabal, e ele está com fome, e ele pede para Nabal servir ele e seus homens. Ele fala, eu não vou fazer. A mulher ouve, você já conhece o resto da história. Ele chega com Abigail e diz assim, pela tua graça, toda a tua casa seria destruída, mas tu achou graça diante dos meus olhos. Será que Davi era... Bom, vamos mais além. A Bíblia vai dizer que tinha valente de Davi, um soldado dele, que com uma queixada de jumento matava 1000 pessoas. Será que o camarada era preparado na arte bélica, na arte da guerra? E o que é mais interessante é que ele não fala assim, ó, eu vou olhar para o monte, vou caminhar e vou confiar em quem está aqui da direita e na minha esquerda. Ele olha assim e fala assim, olha, a minha confiança não está no soldado que está na minha direita. Aleluia. Pergunte para o seu irmão aí, por favor. Olhe para ele, olha crente, obedece o pastor e fala assim, aonde é que está a tua confiança? Porque tem um camarada que tem uma pontinha de dinheiro no bolso, ele confia na força do bolso dele. Tem um camarada que tem 2 ou 3 faculdades, ele confia na força do intelecto dele. Tem um camarada que tem um parente influente, ele confia no parente influente. Olhe para o seu irmão e diga assim, o teu dinheiro pode faltar, o teu intelecto pode faltar, o teu parceiro pode faltar, mas o teu Senhor, Ele jamais pode faltar. Porque tipo assim, ele já começa a viagem, mostrando para o soldado, ele é cabeça, ele é frente. Ele vai falar assim, olha, nós vamos peregrinar. Essa viagem poderia durar horas, dias, ou até mesmo horas ou dias. Era uma viagem longa, não tem carro, não tem transporte. Quem tem dinheiro tem cavalo ou jumento. Quem não tem vai de pé. Amém ou não amém? Ele está falando para os soldados, olha, a gente vai começar a peregrinação até lá onde está a arca. Vou melhorar para você entender. Nós vamos começar a peregrinação até lá onde está Deus. Mas eu vou logo avisando para vocês que eu já estou procurando um monte aqui. Eu não estou confiando em quem está com a espada e quem está com o arco. O meu socorro vem do Senhor. Meu Deus, irmão. Olha esse salmo, verso 2, está com a Bíblia aberta? O meu socorro vem do... que fez o céu. Quando ele fala que fez o... isso aqui é forte demais. Quando ele abre a boca e fala, eu confio no Senhor que fez o céu e a terra, Davi está dizendo assim, ó, tudo que tem proposto de inimigo para mim não pode me alcançar, porque quem criou o urso? Quem criou o leão?
Quem criou o homem que é o salteador? Ele está dizendo, olha, a minha segurança está no Senhor. Deus é conhecido na Bíblia como Deus que criou o céu, o mar, a terra, os animais. Davi já está colocando a suma, dizendo, olha, eu vou peregrinar, mas a minha confiança está naquele que pode todas as coisas. Então vamos lá, versículo de número 3. Amém ou não amém? Glória a Deus. Você já sabendo que o monte é Sião, o versículo de número 2, ele diz assim, ó, o meu socorro vem do Senhor. Davi era tão valente, mas perto de Deus o mais valente vira mansinho, mansinho, mansinho. Né, irmão? Tem crente que... Você conhece alguma pessoa que alguém fala assim, olha, esse cabra aí não chora? Quem conhece alguém assim? Mas perto de Deus eu já vi esse cabra que não chora virar manteiga derretida, irmão. Isso aqui é um pedido de socorro para Deus. Ele está falando assim, Senhor, eu sou valente, eu tenho carro, mas o meu socorro, Senhor, a minha esperança, a minha confiança não está nos homens, nem nas armas deles, está em Ti. Agora imagine a cena. Ei, ele está peregrinando. Ei, preste atenção no texto para você entender o que eu estou te pregando aqui. Ele está caminhando, isso aqui ele vai cantando. Eleva os meus... Salmo no hebraico significa música feita para ser tocada com instrumento de corda. Ou seja, não é só cantado na capela, só na boca, tem um instrumento do lado. E Davi está saindo, o bando está atrás, os soldados estão atrás e ele começa o cântico. Então glória aí, irmão, ajuda o pregador. Aí olha o 3, imagina ele cantando isso. Não deixará vacilar o teu pé. Aleluia. Vou repetir. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda. Quem tem a versão aí na mão que está escrito não tosquenejará? Alguém tem uma Bíblia de Jerusalém aí? Levante a mão se alguém tem uma Bíblia de Jerusalém. Não? Na Bíblia de Jerusalém está como está no hebraico. Está assim, ó. Não cochilará. Meu Deus. Por quê? Você sente segurança em um soldado ou um vigia, que você sabe que aquele vigia no posto de trabalho está aqui, ó, atento, e de repente aí ele se espanta. Davi está falando assim, olha, nós vamos, e não te preocupa, que por que não? Porque ele está dizendo, não deixará vacilar o teu pé, porque lá é muito comum na estrada que ele está passando, ele escorregar em pedregulhos e ir para o abismo. Davi está falando, olha, eu estou passando por caminho de abismo, mas ele está segurando o meu pé. O meu pé de todos vocês. Ainda tem mais. Pode ir à vontade, pode ir tranquilo, que ele não cochila, ele não boceja. Levante a sua mão que eu tenho uma palavra profética para você. Sabe por que você tem chegado até aqui? Sabe por que teus pés não têm vacilado? Sabe por que você está nos caminhos? Porque o Senhor tem guardado teus pés por caminhos que você tem passado. E se você acredita nessa palavra, abre a tua boca e dá um brado de glória para Jesus. Presta atenção. Aleluia. O verso de número 4, ele vai repetir, ó. Eis que não cochila e nem dorme. Vou explicar algo aqui no Velho Testamento, olhe para mim. Só falo sobre você da glória. Isso, olhe para cá. No Antigo Testamento, se você pegar o primeiro livro dos Reis, eu anotei bem aqui, capítulo de número 18, capítulo de número 18, do verso 2 ao 7, não precisa você abrir, você conhece a história de Elias e os profetas de Baal. Todo mundo conhece muito bem. É muito comum no Antigo Testamento, viu? Lá no Antigo Testamento tem a crença, inclusive o Salmo de número 34 vai falar isso, que é uma crença que os deuses pagãos, eles dormem. Tanto que Elias, mangando e usando de ironia com os profetas de Baal, vai lá e fala assim, chame mais alto que ele pode estar dormindo. Porque na antiguidade, tanto lá no Antigo Testamento, até mesmo na Grécia, no Partenon grego, só Zeus não dorme. Todos os outros deuses dormem, menos Zeus. E Davi está falando, olha, diferente de Baal ele não dorme, diferente de Astarote ele não dorme, diferente dos deuses pagãos ele não dorme. Caminha, anda, ele te guarda, ele te protege, ele é o Senhor.
Olha para o seu irmão, só para dar uma palavra de ânimo. Olha que está estreito hoje. Olha para ele aí, crente, e fala assim: o teu Deus não dorme. Não diga até ele dar glória. O teu Deus não dorme. O teu Deus não vacila. O teu Deus não tosqueneja. O teu Deus não cochila. O teu Deus não pisca. Ei, fala para ele que os olhos dele são como chama de fogo. Escuta isso. Aleluia. Quando ele fala no verso 5, o Senhor é quem te guarda. Isso aqui é tremendo, porque tem uma crença no nosso meio, principalmente no meio católico, que quem guarda você é um anjo. Ai. Você não entendeu? O católico diz que do lado direito tem um anjo que vai contigo por onde tu for. O muçulmano, quando está orando, ele faz assim, ó. Porque ele tem uma crença que tem 2 anjos do lado dele. Davi está falando assim: aqui quem me guarda não é anjo. Ai, papai, levante a sua mão, que esse aqui é forte, irmão. Aqui não tem negócio de querubim, não tem serafim, não tem 4 animais, não tem 24 anciãos, não tem Miquel, não tem Gabriel. Davi está dizendo: olha, o Senhor, o guarda de Israel, é Ele quem te guarda. Agora eu vou te falar algo muito forte, ainda no verso 5. Lê comigo. O Senhor é quem te... O Senhor é quem te... O Senhor é a tua sombra. Olha isso. Ei, não esquece que ele está indo, peregrinando e cantando. Não tira essa imagem da tua cabeça. Alguns estudiosos vão dizer que a sombra era a sombra dos vales ou dos montes, mas uns vão mais além. Davi está falando que essa sombra é a sombra dele. Quem foi que já brincou com a sombra aqui? Levante a mão quando era criança. Vai lá na frente da sombra, faz isso, dá soco na sombra, chuta a sombra aí. Sim ou não? Então você não teve infância, irmão. Todo mundo brincou com a sombra. Davi está falando assim para Deus, ó. Ele está andando e olhando a sombra dele, falando: como essa sombra está na minha frente, como essa sombra não desgruda de mim, como o que eu faço, ai meu irmão, levante a sua mão, olha para o teu irmão e diz para ele assim: ele é a tua sombra e a tua direita, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Levante a sua mão, porque se os demônios sabem que há uma sombra sobre a tua vida, tem que bater em retirada. Abre a tua boca aí, dá um brado de glória para Jesus. Verso 5, lê e entende da glória. O Senhor é quem te... O Senhor é a tua sombra. Ei, imagina a cena. Imagina a cena, alguém pode estar com medo, vai passar por um território agora de noite. Lá na frente você vai já ver que ele fala de aflições de sol e de noite. Onde está isso, pastor? Eu só gosto de pregar a Bíblia. Verso 6: o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Por quê? Porque no caminho, no percurso, é difícil andar de dia por causa do calor, é difícil andar de noite por causa do frio no deserto. Davi está falando, talvez alguém poderia estar passando por um momento de tanta dificuldade na peregrinação, e Davi está falando para alguém que está com medo: oi, olha para essa sombra aqui na frente, está vendo? Da mesma forma que eu estou vendo aqui a sombra, Ele está aqui. O Senhor é quem te guarda. Aleluia. Oh glória. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é quem te guarda. Guarda a tua direita. A palavra tua direita no hebraico é Yadar. Além de Davi estar falando, o Senhor é quem te guarda, ele está dizendo no hebraico assim, ó. Yadar no hebraico, traduzido por direita, quer dizer direção. Davi está falando, ele vai na frente. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes. Bora, tecladista. Você pode fazer mais bonito, vai. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou.
já entendeu que o verso 6 são aflições que no caminho eram passadas por dia e aflições que eram passadas por noite. Agora lê o verso 7, nós já vamos terminar, 10h30 a gente termina. Estou brincando, 9 horas em ponto. Olhe para mim, versículo de número 7, ele vai repetir, ó: o Senhor te guardará de todo o... Peraí, tem alguma coisa errada. Por que, pastor? Crente pega câncer? Não. Crente passa por aflição? Crente passa por prova? Então como é que está dizendo aqui que o Senhor te guardará de todo mal? Porque a doutrina da prosperidade diz que se você passa por mal, é porque alguma coisa está errada. Então tem que rasgar o livro de Jó da Bíblia. Porque ele era justo, temente e reto. E quem falou não foi eu, foi Deus. Deus mente. E aí? Então por que o salmista está dizendo: o Senhor te guardará de todo mal? Pega essa aí, ó. Quando ele fala no verso 7 de guardará de todo mal, levante a sua mão direita, que isso é profético. O crente é preservado, não no sentido que ele não vai passar a adversidade, mas de sofrer a adversidade e ser preservado dela. Como assim, pastor? Deus não tirou Daniel da cova, ele livrou ele na cova. Deus não tirou Sadraque e Abednego da mesária, ele proveu dentro da fornalha. Ainda tem mais uma coisa, a Bíblia explica a Bíblia. Onde é que está, pastor Narciso? Olha o final do verso 7: o Senhor te guardará de todo mal. Aí tem um ponto e vírgula. Aí como é que termina o verso? Guardará a tua... Jesus está dizendo: vai adoecer sim, vai passar por prova sim, vai passar por luta sim, mas a tua alma, essa me pertence. Ah, papai, levante a sua mão. Passa por deserto sim, passa por luta sim, o Senhor te guardará de todo mal. O texto está dizendo, Diego, pode até passar por luta, pode até passar por aflições, mas ninguém tira o sangue do meu filho que foi derramado pela tua vida na cruz do Calvário. O Senhor te guardará de todo mal. Ei, abre a boca, porque Ele guardará a tua alma. Jesus, quer ver o que eu vou falar? Aqui só nesses 2 versos tem um manto muito forte aqui. Manto é linguagem de pentecostal. Escute isso: o Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua. Aí entra um judeu ortodoxo. Olhe para mim, faltam 6 minutos para as 9 horas. Aí entra um judeu ortodoxo e ele vai dizer o seguinte: essas promessas aqui é só para Israel, porque Deus escolheu Israel, nomeou Israel e fez uma aliança. Diga comigo: aliança de sangue. E essa aliança de sangue foi feita no monte. Olhe para cá. Essa aliança de sangue foi feita no monte. Diga: Monte Sião. Porque eles peregrinavam para o Monte Sião? Porque lá, com animais, as pessoas iam cumprir o ritual de uma aliança que Deus fez com o povo de Israel através de Moisés, chamado aliança de sangue. Então Deus prometeu àquela nação. Pega o mapa do Oriente Médio, olha que eu vou te falar, é muito tremendo. 99,6% hoje é de árabe. Israel está 4% só de território. Era impossível humanamente Israel estar ali, porque os povos já tinham engolido ele vivo. E por que ele está lá? Porque Deus está falando: olha, o Senhor te guardará de todo. Calma, então pastor, tudo que o senhor pregou até agora não serve para a minha vida, porque eu não sou judeu. Aí Paulo vem e fala assim: mas tem um novo Israel agora. Ainda vai mais além, olha o 8: o Senhor guardará a tua entrada e a tua... Olha outra versão: a tua saída e a tua entrada. O que significa isso, pastor? Deus estava falando através da boca de Davi: eu vou te guardar desde o primeiro passo que tu dá fora da tua casa, segura, até o último passo, quando tu chegar lá no templo em Sião. Isso aqui é uma promessa escatológica para a igreja. Por quê? Porque o Espírito Santo te guarda desde o dia que tu aceita Jesus, até do dia que o céu vai rasgar e ele vai dizer para o noivo: está aqui a noiva imaculada, santa, perfeita.
está isso? Abre a Bíblia aí, por favor. Primeiro livro, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Só para você ver que eu não estou falando besteira. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, só o verso de número 23. Olha a promessa para a nossa vida. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia está dizendo que da mesma forma, pastor, mas tem crente que morreu mutilado, tem crente que morreu despedaçado, tem crente que morreu em acidente de avião. Como é que o corpo vai estar preservado? Você esqueceu que Paulo falou que quando o arrebatamento acontecer, todos os corpos que estão vivos serão transformados. O Espírito Santo de Deus, ele vai pegar tudinho, perfeitinho, vai cumprir o Salmo de número 121. Deus vai guardar a nossa vida para entregar ao noivo de forma perfeita. E eu concluo dizendo o seguinte, pastor, o verso de número 8, que é o último, olha aí para terminar, fala: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para. Aí você fala assim, mas pastor, não aplica. Por quê? Porque teve uma aliança lá no povo judaico, que é a aliança de sangue. Eu te falo que nós tivemos também uma aliança de sangue. Davi olhava para o Monte Sião para ver a bênção, certo? A gente olhou para o monte chamado Calvário. Não, você não entendeu. Isso é forte demais. O povo lá do Antigo Testamento fez uma aliança de sangue de animal. Nós temos uma aliança feita com o sangue de um cordeiro imaculado, santo, perfeito e agradável. Da mesma forma que o Espírito Santo usou essa palavra para abençoar o povo de Israel, Ele está abençoando hoje a tua vida através dessa palavra, através do Espírito Santo e do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Por que, pastor, é a nossa vida? Porque a gente está indo para Jerusalém. Quem está indo para Jerusalém? Da mesma forma que Davi foi cantando, quem está indo cantando para Jerusalém? Da mesma forma que Deus guardou Davi, quem é que Deus está guardando aqui? Da mesma forma que Deus protegeu Davi, quem é que Deus está protegendo aqui? Esse salmo é a nossa vida todinha, porque essas promessas até hoje têm se cumprido na nossa vida. Agora pega o texto, terminei. E você vai ler, ó. Quando tu lê agora, Salmo 121, lê, já é totalmente diferente. Olha a Bíblia lá, crente, e começa a ler, ó. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Sabe o que é? Ó, desde agora e para. Ele não está falando assim, eu vou te guardar 10 anos do teu ministério. Fique de pé em nome de Jesus. Pode dar um abraço no seu irmão aí. Se ele não dá nenhum glória, irmão, porque está pegando o negócio aí. Eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno de quê? A dor que passou, meu rei, sempre o adorarei com amor. Um filho verdadeiramente mãos aos céus e levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar.
verdadeiramente, verdadeiramente. Diga! Levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar. Segura aí. Tem alguém para Jesus? Pastor, eu queria voltar para a igreja. Não estou bem. Segura. Quero voltar para os caminhos do Senhor. Se tem, deixa eu orar pela sua vida. Quero fazer uma nova aliança com o Senhor Jesus nessa noite, para que essas promessas alcancem minha vida, para a glória do nome dele. Se tem, eu quero orar por ti. Esse culto terminar com chave de ouro. Amém, irmãos? Amém. Bata uma palma bem bonita para o Rei Jesus. Graças a Deus. Amém. Só um aviso aqui para a gente ir embora. Dia 4 e 5 de março, nós teremos o nosso retiro, nosso segundo retiro, que vai ser ali no Miramar, onde foi ano passado.